paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos presentes aqui na Assembleia de Deus, blindados no Senhor, como também você que nessa manhã de domingo já está conectado conosco para juntos cultuarmos a Deus, na presença de Deus e podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje é domingo, culto da família com a Escola Bíblica Dominical, e vamos dar sequência ao nosso estudo. E nesse trimestre temos estudado aqui um assunto muito maravilhoso, que é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, uma igreja que Paulo fundou com muito amor, com muita dedicação, investiu tempo, investiu sentimentos, gerando filhos na fé, e essa igreja agora ela passa por um processo, e ela então começa agora nesse momento a trocar ideias com o apóstolo Paulo, e Paulo agora vai revelar algo muito importante a respeito do seu ministério, do seu apostolado. Amém? Quero convidar você nessa manhã, tanto junto com os irmãos aqui presentes, para juntos nós orarmos a Deus, agradecendo a Ele por essa manhã, por esse domingo, pela sua casa, pela sua família. Temos muitos motivos para sermos gratos a Deus. Amém? Então feche os seus olhos e ore conosco nesta manhã. Pai bendito, Deus eterno, toda honra, toda glória nós te damos, Senhor, nessa manhã, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, na presença do teu Espírito Santo, Pai, para juntos alimentarmos a nossa alma com um pouquinho mais, Senhor, do conhecimento da tua palavra. Nós convidamos o teu Espírito Santo para estar presente conosco nesta manhã, iluminando a nossa mente, o nosso coração, facilitando, Pai, a compreensão da tua palavra, que nós possamos nesta manhã ser fortalecidos em ti, fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. Olha, Senhor, os nossos irmãos que nesta manhã estão orando conosco, apresentando, Senhor, a sua gratidão, a sua família, o seu pedido de oração. Nós te pedimos, Senhor, que nesta manhã todas as famílias sejam abençoadas, guardadas e protegidas. Guarda, Senhor, as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos anciãos, as famílias, meu Pai. Abençoa, Senhor, que esta manhã de domingo seja uma manhã abençoada. Pelo poder do teu nome, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? Porque essa manhã é uma manhã muito especial. Porque Deus, Ele está disposto a abençoar todas as nossas vidas. Porque quando nós nos dedicamos a aprender um pouco mais da sua palavra, o Espírito Santo, ele se manifesta de uma forma sobrenatural, aonde ele vem iluminar a nossa mente. Nós queremos convidar você nessa manhã para pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista da Escola Bíblica Dominical e estudarmos a lição de número 7, que traz um assunto muito importante, que faz parte da igreja nos dias de hoje, não somente na época do apóstolo Paulo lá na igreja de Corinto. E o assunto da lição diz: Paulo, exemplo de liberdade. Olha só, um assunto que nós vamos aprender um pouco mais de algumas particularidades da vida ministerial do apóstolo Paulo. Muitas pessoas pensam que é muito fácil ser um pastor de igreja, abrir uma igreja e viver dessa igreja. As pessoas criam uma imagem negativa de um pastor que se dedica a servir a obra de Deus, a comunidade, as pessoas. E por que não incluir também um padre que se dedica aos fiéis, a levar uma palavra, a exercer o seu ministério? Então, independente da sua denominação, independente da sua religiosidade, a Bíblia, ela vai se enquadrar nas suas necessidades nesta manhã. E o texto áureo dessa lição está lá em 1 Coríntios capítulo 9 e o versículo 22, que diz assim, Paulo falando aos irmãos da igreja de Corinto, dizendo: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, e fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Esse texto aqui é um texto
chave para a nossa lição de hoje, porque algumas pessoas tentam isolar esse texto para justificar alguns atos da sua vida, querendo dizer eles que, por aquele momento, eles se fizeram de alguma forma para justificar o ato de estar ali. E o apóstolo Paulo, ele está se referindo aos irmãos da igreja, que ele tomou algumas atitudes para poder alcançar essas pessoas para o reino de Deus, ou seja, ele abre mão de muitas coisas que seriam benéficas para ele mesmo, mas a fim de suprir a necessidade daqueles que queriam chegar até a salvação. Hoje nós encontramos muitas pessoas que às vezes, quando falamos essas pessoas, falamos de líderes de igrejas, de ministérios, que eles querem colocar à frente da fé condições para que as pessoas possam vir a Cristo. E a salvação, ela não é negociada. O apóstolo Paulo disse que a salvação, ela é pela fé, e ela é de graça. Ela não vem de obras nenhuma, para que ninguém venha se achar no direito de exigir a salvação por um ato executado. Não, o apóstolo Paulo até citou a igreja de Romanos, dizendo que se ele anuncia o evangelho, ele não tem nem do que se gloriar, porque é imposta essa obrigação. E ele diz: ai de mim, se não anunciar o evangelho. Meu irmão, se nós recebemos a salvação de graça, por que nós vamos negociar para outras pessoas? De modo nenhum. Quando Jesus veio, ele disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso quer dizer que Jesus abre a porta da salvação para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Então, dê graças a Deus, porque você teve acesso à salvação, você teve acesso a ter o seu nome escrito no livro da vida, não por obra humana, mas pelo poder da palavra, que adentrou pelos seus ouvidos, chegou no seu coração e fez com que você tomasse a decisão de reconhecer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Então, abra essa porta para que outras pessoas também possam chegar e trilhar por esse caminho e chegar aonde você vai chegar, que é o céu, o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, a nossa verdade prática, que é um texto que o nosso comentarista da lição, ele inclui, e é muito bom para nós anotarmos e meditarmos, que diz assim: o compromisso com o evangelho é maior do que qualquer direito pessoal. Olha só, o compromisso com o evangelho. O que é o evangelho? As boas novas, boas notícias. As pessoas hoje, principalmente na crise que nós estamos vivendo, elas estão precisando ouvir coisas boas, coisas novas, palavra de fé, palavra de ânimo. Não são palavras que venham iludir, enganar, não, mas palavras que venham convencer a elas a tomar atitude e passar por cima de qualquer dificuldade, ou quem sabe até mesmo de qualquer direito pessoal. Então, compromisso com o evangelho, o compromisso com a Bíblia, o compromisso com a palavra de Deus, o compromisso em salvar as pessoas é muito maior do que qualquer direito pessoal. Se alguém que você conhece coloca os seus direitos pessoais acima da necessidade de alguém que precisa ser salvo, essa pessoa está completamente fora da visão do reino de Deus, porque a visão do reino de Deus é fazer com que o maior número de pessoas alcancem a salvação. Você tem alguém na sua casa que precisa de salvação? Você tem alguém na sua família que precisa de salvação? Então essa palavra é para ela nessa manhã, para que ela possa chegar ao pleno conhecimento da salvação, porque esse é o desejo de Deus, que todos cheguem ao conhecimento da salvação. A leitura bíblica para o nosso estudo está em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo de número 27. São esses versículos que nós vamos estar estudando nesta manhã. E eu peço que você mantenha aí a sua Bíblia aberta. Se você tem aí a sua revista na sua casa, você pode acompanhar a nossa lição aqui, passo a passo, para que a gente possa ir compreendendo os textos. A Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus em Belém, exclusivamente aqui na Assembleia de Deus Blindados no Senhor, esse trimestre nós vamos estar estudando, e estamos estudando versículo por versículo,
o que é que cada texto está dizendo a respeito da lição que nós vamos estar estudando no decorrer desse trimestre. Então veja só, para nossa introdução do nosso assunto, nós colocamos aqui algumas observações. Primeiro, que o apóstolo Paulo, ele passa agora, nesse momento, já falamos desde quando ele fundou a igreja, já falamos diversos assuntos relacionados à cultura, né, à espiritualidade, a vida do solteiro, a vida do casado, e agora o apóstolo Paulo, ele está passando por um momento de indagações, de pessoas que tentavam tirar o apóstolo Paulo ou o seu ministério de diante daquela igreja, apesar que alguns irmãos, ou na sua maioria, aderiram à sua doutrina, o seu ensinamento e reconheciam o seu apostolado, mas havia algum grupo de pessoas que não estavam satisfeitos com isso, e isso aqui é natural. Em qualquer lugar que você estiver no seu trabalho da vida secular, em qualquer lugar que você estiver do seu convívio, sempre vai haver pessoas ou grupos isolados que não vão aderir às suas ideias. Então eles vão sempre se reunir para querer tentar tirar você do caminho deles. E lá com o apóstolo Paulo não era diferente. Isso pode acontecer até em igrejas. Há pessoas que possam até se escandalizar e dizer: poxa, pastor, mas na igreja não poderia acontecer. Pode acontecer porque a igreja, mesmo ela sendo um corpo espiritual, mas ela também no seu corpo físico, ela é composta de pessoas, e cada pessoa tem uma mentalidade, cada pessoa teve um tipo de criação. Tem pessoas que têm resposta na ponta da língua, tem pessoas que pensam antes de falar, tem pessoas que maquinam as coisas na sua mente. O apóstolo Paulo agora, ele passa por um momento de indagações quanto ao seu apostolado, né? E Paulo faz a sua autodefesa, contrastando os seus direitos e a sua liberdade. Ele vai dar a resposta para essas pessoas, e o mais interessante é saber que o apóstolo Paulo, ele é um exemplo, como diz a nossa lição, de pastor, de apóstolo, ao ponto de ter as respostas direcionadas por Deus. Ele não precisa brigar com ninguém, ele não precisa sair da sua razão, simplesmente ele vai apresentar o seu currículo, ele vai apresentar os seus direitos e a sua liberdade. Então, a defesa do apóstolo Paulo está no seu exemplo de vida, né? Nós já estudamos aqui nas lições anteriores que Paulo disse: eu não tenho problema nenhum do que pensam de mim, do que vão me julgar. O que importa para mim é o que é a minha consciência. Tem muitas pessoas aí que estão preocupadas com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: viva a sua vida sabendo de que o seu relacionamento com Deus vai prestar conta. Então não tem por que as pessoas viver de aparência, querendo enganar as pessoas, que nós podemos enganar o pastor, nós podemos enganar o marido, podemos enganar a esposa, podemos enganar os filhos, podemos enganar os pais, podemos enganar o patrão, podemos enganar todo mundo, porque quando nós vamos cometer um erro, nós nos preocupamos em olhar para frente, para trás e para os lados, e esquecemos de olhar para cima, sabendo que os olhos de Deus estão voltados sobre todos os moradores da terra. Então, o apóstolo Paulo, ele não tem preocupação nenhuma com o que pensam, e ele faz a sua autodefesa baseado no quê? No seu exemplo de vida, né? E ele coloca isso aí diante dos irmãos para que eles mesmos possam dizer. Então, abrir mão dos seus direitos para salvar o maior número de pessoas era o maior exemplo que Paulo deu no seu ministério. Aí vem o orgulho de Paulo, estava em pregar o evangelho, diferente de muitos, tanto naquela época como nos dias de hoje, né? Que muitas pessoas se orgulham da sua posição e acabam abusando dos seus direitos. Então, quando um líder, um pastor, um apóstolo de uma igreja, de uma denominação, ele começa a se orgulhar da sua posição e a abusar dos seus direitos, ele acaba prejudicando os direitos e a liberdade daquele que entrou pela porta da igreja em busca de uma palavra, em busca de uma salvação, em busca de uma solução. E Paulo não tinha esse interesse, ele abriu mão completamente dos seus direitos, a fim de que todos pudessem chegar ao conhecimento da salvação e serem salvos realmente por direito de fé, que Jesus morreu na cruz. Por isso que no começo da lição, Paulo perguntou para a igreja quando ela estava dividida: por um acaso foi eu que morri na cruz por vocês? Ou foi Pedro que foi crucificado na cruz por causa de vocês? Ou foi Apolo? Todos nós somos iguais perante Deus, todos nós temos direito.
Então, a ética cristã do apóstolo Paulo estava em priorizar as necessidades dos irmãos, diferente de outros que se utilizavam dos direitos, deixando os irmãos em um último plano. Então, meu irmão, um pastor de igreja que abre mão dos seus direitos a fim de beneficiar você a chegar aqui na igreja e ouvir um bom louvor, um louvor que venha trazer paz, porque você pode ter muito dinheiro, mas o dinheiro não vai comprar paz, o dinheiro não vai comprar saúde, o dinheiro não vai comprar felicidade. Mas quando você vem à casa de Deus, à presença de Deus, e ouve um louvor que motiva você a adorar a Deus, você esquece os problemas, você esquece as lutas, as dificuldades, e o louvor te aproxima de Deus, fazendo com que você se torne cada dia mais uma pessoa bem melhor. Era isso que o apóstolo Paulo pensava e queria que a igreja de Corinto seguisse esse caminho e pudesse então ser uma igreja forte e feliz. Então, no ponto número 1 da nossa lição, nós vamos estudar do versículo 1, o versículo até o versículo número 15, existem 3 tópicos sobre a autenticidade do ministério de Paulo, onde ele fala sobre o seu chamado, os direitos e também a autenticidade da sua liberdade. Quando ele fala do seu chamado, no versículo 1 do capítulo 9, ele diz o texto, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, que diz assim: não sou eu porventura livre? Ele faz uma pergunta: não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Olha só, quando Paulo é indagado quanto ao seu ministério, vamos imaginar aqui que os irmãos simplesmente perguntaram: você é realmente pastor? Não já perguntaram isso para a gente várias vezes no nosso trabalho? Você é pastor mesmo? Você é um líder de igreja? Você é o apóstolo? Como é que nós vamos saber que você realmente é um homem de Deus, né? Aí o apóstolo Paulo, ele vem trazer aqui, ele vai apresentar as respostas para essa indagação, que ele mesmo está fazendo essa pergunta diante dos irmãos. Então, olha só, alguns crentes de Corinto questionavam o chamado de Paulo e a autenticidade do seu apostolado. Ou seja, por que eles fizeram esse questionamento? Porque algumas pessoas, não eram todas, procuravam pretexto para não obedecer a Paulo, porque Paulo já não estava mais ali como pastor local, ele já tinha edificado a igreja, colocado um pastor ali, ele tinha seguido o seu caminho, porque ele construía igrejas, partia para outro lugar, construía a igreja novamente, deixava um líder ali. Por quê? Por que Paulo fazia isso? Porque Paulo não tinha interesse de tomar para si a igreja, ele não tinha interesse de tomar para si o ministério, porém, ele não abria mão da verdade, ele queria que a igreja seguisse o caminho da verdade. Então, alguns irmãos começaram a questionar, porque queriam pretexto para não obedecer. Por isso que alguns se diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa. Não, aqui o grupo dividido. Não, então Paulo disse: não, isso aqui acabou. Agora, esse grupo de pessoas procuram outro caminho para questionar o apostolado de Paulo. Então havia aqueles que o consideravam até como um impostor. Ah, você nem é mais dessa igreja, você vem fazer o que aqui? Não, aqui você não manda nada. Então essas pessoas, elas queriam motivo para seguir os seus próprios pensamentos. Já aconteceu isso em muitas igrejas que nós já passamos, de pessoas dizerem: não, o pastor não tem nada a ver com a minha vida. Não, o pastor não tem nada a ver com o que eu penso, com o que eu falo. Essas pessoas, elas queriam motivos para seguir os seus próprios pensamentos. Nós tivemos aqui um estudo na terça-feira passada com a irmã Nilce Borborema, né? Coach, muito boa apresentação nessa terça-feira, e nós falamos a respeito disso, a respeito do perdão. Pessoas que queriam dizer: não, eu não preciso pedir perdão para a pessoa, eu vou pedir perdão só para Deus. Então a pessoa quer seguir os seus próprios pensamentos, quando na verdade ela precisa pedir perdão e até confessar, né? Porque nós estudamos aqui nessa terça-feira que o perdão não é desculpa, assim como o arrependimento não é remorso. Então as pessoas queriam motivos para seguir os seus próprios pensamentos, com isso não querendo se submeter ao apostolado de Paulo. E Paulo agora argumenta como se ele perguntasse: o que prova que alguém é verdadeiramente um apóstolo de Jesus? O que vocês entendem? O que vocês acham? Então ele mesmo enumera alguns requisitos aqui. Primeiro, ter visto a Jesus Cristo,
Com certeza, aqueles crentes da igreja de Corinto não tinham visto Jesus, porém Paulo viu, ouviu e recebeu as orientações, tanto que, quando ele vai tratar a respeito da Santa Ceia, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha só, Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, quando ele ouviu a voz e perguntou: o que é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha, Jesus. O que Paulo não sabia é que quando ele maltratava um daqueles discípulos, um daqueles pequeninos, ele estava também maltratando a Jesus. Tanto que Paulo era um homem tanto violento, que ninguém teve a coragem e a capacidade de evangelizá-lo, e Jesus teve que fazer isso pessoalmente. E quando ele recebe todas as orientações, Paulo agora se transforma um apóstolo para levar o evangelho a boas novas. Então ele coloca aqui como um argumento e resposta, dizendo aqui que um dos requisitos para ser um apóstolo é ter visto a Jesus Cristo. Talvez ele poderia perguntar: alguém aqui viu Jesus? Não, mas eu vi. Então isso aqui é a autenticidade, é um carimbo que dá a veracidade do documento. O segundo requisito é o quê? Trabalhar pelo evangelho. Existe alguém aqui que trabalha pelo evangelho? Não, não existe. As pessoas estão trabalhando pelos seus interesses próprios. As pessoas querem trabalhar pelo evangelho para se auto-enriquecer, para se auto-engrandecer. Então não é apóstolo, não tem chamado. Mas eu tenho, porque eu abro mão. E nós vamos ver aqui que ele vai apresentar esses argumentos. E terceiro, produzir frutos. Olha só, Paulo poderia perguntar aqui: quantas pessoas aqui aceitaram a Cristo quando eu preguei a palavra? Então vocês são frutos do meu trabalho. Olha só, seria a mesma coisa que um filho, depois de grande, desertar da sua casa e dizer: não, você não é meu pai, não, você não é minha mãe. Não reconhecer a paternidade e a maternidade daqueles que o colocaram no mundo, aqueles que o criaram, que deram todo o sustento. Olha só, Paulo está fazendo aqui uma colocação para que eles mesmos, crentes daquela igreja, olha só o nível do conflito que a igreja se colocou. Ela começa agora no capítulo 9, querer, por culpa de algumas pessoas, mudar a rota, que até a lição anterior estava a igreja caminhando por um caminho bom, de aprendizado. Agora um grupo de pessoas está querendo distorcer o caminho da igreja, e essas pessoas, nada mais, nada menos, estão sendo usadas pelo inimigo, por Satanás, para querer afrontar o reino de Deus na terra através da existência da igreja. Então Paulo apresenta esses três requisitos, se enquadrando em todos esses argumentos que ele mesmo faz. Aí ele vem do versículo 3 agora até o versículo 6, falando da autenticidade dos seus direitos. Aí ele faz aqui novamente algumas perguntas, dizendo: a minha defesa perante os que me interpelam é esta. 2 pontos. Olha só, parece que eu estou vendo aqui um tribunal, né? Paulo sendo julgado por pessoas, por um grupo de pessoas, falsas testemunhas, querendo afundar por completo o ministério do Paulo. Meu irmão, quando uma pessoa se levanta para querer afundar o ministério pastoral de alguém que tem um chamado de Deus, essa pessoa ela está sendo um instrumento de Satanás. Porque Satanás ele não pode se materializar, Satanás ele não pode aparecer visivelmente para alguém, então ele precisa de um corpo. E pessoas dentro da igreja se deram o trabalho de permitir que Satanás incorporasse no seu entendimento, e às vezes pessoas que têm grandes formações, pessoas que querem chegar e colocar o pastor na parede e dizer: não, aqui quem manda é esse grupo de pessoas, porque o dízimo é forte, porque a contribuição. Deus não precisa disso, meu irmão. Deus salva um mendigo ali da rua e transforma ele num empresário, mas a obra não para, porque foi isso que Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E o apóstolo Paulo agora parece que está sentado no banco de um réu, sendo julgado por pessoas que ele mesmo sustentou, que ele mesmo deu alimento, que ele mesmo deu roupa, que ele mesmo deu remédio, que ele abraçou, que ele trouxe. Agora, com uma forma de ingratidão, estão interpelando Paulo. E Paulo agora diz assim: olha, não temos nós o direito de comer e beber? Será que é só vocês que podem comer e beber? Será que é só o pastor que pode vir para a igreja e os irmãos curtirem a vida, desfrutarem do seu dinheiro, das suas riquezas, do seu bem social, e o pastor tem que estar lá, o apóstolo Paulo tinha que estar lá, dando tudo de si?
muitas das vezes fazendo um culto sozinho. E Paulo está dizendo, não temos nós o direito de comer e beber? Ou somente eu e Barnabé temos o direito de deixar de trabalhar? Olha só, irmão, olha o nível da conversa do apóstolo Paulo com a igreja. Isso aqui é um assunto doutrinário, isso aqui não é leite, isso aqui é alimento sólido, e nós, como igreja, precisamos entender. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa da sabedoria humana para que o seu reino, mas Ele precisa de nós, porque nós somos instrumentos dEle, e se nós não quisermos, Ele vai salvar e vai trazer quem Ele quer. Tem um texto muito maravilhoso lá em Malaquias, quando fala do dízimo e da oferta. Ele diz que se aqueles que não quiserem dar o seu dízimo e a sua oferta, não tem problema, Ele vai trazer de longe para manter a obra. Então isso quer dizer o quê? Que a obra, ela é de Deus. O apóstolo Paulo reconhece isso. Então Paulo defende o direito legítimo. Paulo não está defendendo algo particular, ele está defendendo um direito legítimo no cumprimento do seu chamado apostólico. Paulo não está querendo nem mais nem menos, né? Então o primeiro ponto do direito que ele está se referindo aqui é o direito ao suporte da igreja e sustento material digno, sem que ele precisasse trabalhar. Ou seja, quando o ministério lhe tomasse todo o tempo e potencial. Nós já andamos por muitos lugares, e até citei aqui na escola bíblica dominical, de alguns lugares que eu andei que o pastor, ele passava necessidade. O pastor andava o dia todo com um paletó, e as pessoas até diziam, o pastor parece que só tem esse paletó. Olha, ele vem para a oração do meio-dia com esse paletó. Olha, ele vai para o culto à noite com esse paletó. Se convidaram ele para orar na casa da irmã, ele vai com esse paletó. Mas as pessoas não procuravam saber o porquê que ele só tinha aquele paletó. É porque a camisa que ele tinha por dentro tinha um buraco aqui nas axilas dele, que ele tinha que botar o paletó para esconder. Então as pessoas precisam se preocupar com aquele que está à frente da igreja, direcionado por Deus, se é que nós reconhecemos que ele é o anjo da igreja. E devemos nos preocupar também se ele está precisando de alguma coisa. Se ele está ali, ele não trabalha, ele não tem um sustento, mas ele está ali constantemente dando assistência na igreja, vê se ele não está precisando de alguma coisa, porque quando nos falta, nós logo ligamos para ele. Quando nós precisamos, logo ligamos para ele. Quando o teto da casa desaba, nós ligamos para ele. E será que ele também não pode sofrer esses vendavais da vida? Ou será que o pastor ele tem todo o tempo a obrigação de estar carregando as pessoas no colo? Esse aqui é um questionamento do apóstolo Paulo. Não é do pastor da minha igreja, o pastor da sua igreja, não. Isso aqui é o apóstolo Paulo. E nós poderemos trazer essa indagação, essa realidade para os dias atuais. Então olha só, ele fala aqui para Timóteo, dizendo que o trabalhador é digno do seu salário. Então o ministério é uma obra excelente e que em muitos casos demandará da integridade do pastor, do tempo, do esforço, para que seja exercida com excelência. É algo bíblico, digno e autêntico. Por que muitas igrejas fecham? Você pode até dizer assim, olha, abriu uma igreja aqui, já fechou. Não, esses crentes não estão com nada, o pastor é muito fraco. Não sabemos. Às vezes, quem sabe o pastor abriu aquela igreja, mas ninguém ajudou a pagar o aluguel, ninguém ajudou a pagar a luz, ninguém ajudou a pagar a água, ninguém comprou um som, ninguém comprou. Aí o pastor ficava lá se esgoelando, gritando, com problema nas cordas vocais, e as pessoas lá sentadas, indagando, pastor, olha, essa igreja agora tudo tem ar-condicionado, quem dá um ventilador, então compra um ar-condicionado, ajuda o teu pastor a manter essa obra. Era isso que o apóstolo Paulo estava questionando com os irmãos que estavam indagando a respeito do seu ministério. Olha só, no seu segundo direito mencionado por Paulo, do qual ele abdicou, era o de casar. Olha só, né? Por isso que ele pergunta aqui, será que nós não temos o direito? Nesse caso, Paulo teria o direito de pedir à igreja que suprisse a necessidade tanto dele quanto da sua esposa. Olha, ele como homem não tinha necessidade de ter uma esposa? Ou será que só o irmão lá que podia ter a sua esposa? Será que só o missionário fulano que podia viajar com a esposa e eu tenho que me manter aqui todo o tempo solteiro, não tenho as minhas necessidades? Então Paulo faz uma indagação. Então ele diz, se eu tenho o direito de casar e eu me casar, é importante que a igreja também reconheça isso e mantenha o meu ministério, como também eu tenho que dar suporte para a minha esposa. Senão, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que sustentar minha casa, né? Eu não vou poder viver todo o tempo aqui na igreja. Aí o irmão trabalha, a irmã trabalha, o irmão acaba o culto, vai com a esposa dele para a casa dele, a irmã lá do movimento acaba o culto, ela vai lá com o marido dela, e eu vou ficar aqui?
Então não, Paulo está questionando isso. Olha só, colocaram o Paulo na parede, Paulo, não, peraí, então, já que é assim, então eu vou apresentar para vocês aqui, né? No ponto número 3, quando ele fala da autenticidade da sua liberdade, o versículo 15, ele diz o seguinte: eu, porém, não tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule essa glória. Olha só, então, se for para mim abrir mão do meu ministério para viver os meus direitos legítimos, então é melhor que eu morra. Porque Paulo, melhor do que ninguém para ter vivido os piores momentos do ministério da igreja, quando ele entrava nas casas, pegava um crente, jogava no meio da rua, colocava nas arenas para que os leões pudessem devorar, tocava fogo neles, matava os filhos deles. É crente, tanto que você vai ver lá em Atos, que quando ele soube que lá em Damasco havia crentes, ele pegou carta com autorização das autoridades locais para ir matar os crentes. Olha só, irmão. Aí agora essas pessoas vêm querer indagar Paulo e não viveram nem um pouco daquilo que Paulo presenciou, vendo aí uma pessoa sendo morta apedrejada, Estevão que se prontificou a dedicar o seu tempo em ajudar a necessidade dos pobres, mataram o homem, Paulo consentindo nisso, e agora as pessoas vêm querer questionar. Então ele disse: se for para mim abrir mão desses direitos para viver ao meu benefício próprio, é melhor morrer, porque eu vim para cá para servir ao reino de Deus. Então, olha, embora tivesse todos esses direitos, Paulo ilustra a aplicação da liberdade cristã. Olha só, eles também têm direito. Se vocês quiserem também abrir mão, daí nós já estudamos isso, a questão do solteirismo, né? Se tu quer ser solteiro para servir a Deus, então agora se tu não consegue te manter como eu, é melhor que case. Então é melhor casar do que viver abrasado. Porque se for para estar na igreja pregando e se agarrar com uma ali, com outra ali, aí não vai ter moral nenhuma. Então ninguém tinha do que acusar Paulo a respeito disso. Paulo estava apresentando a sua autenticidade. Se for para pregar aqui, mau movimento, cair fogo do céu, acabar o culto aí, eu olhar para a igreja e ver com quem eu vou, é melhor então botar logo uma pedra no pescoço e jogar logo no fundo do mar e morrer, porque já vai estar sentenciado. Então Paulo agora está fazendo a sua defesa. Ele não condena os direitos do sustento ministerial e do casamento, 2 pontos importantes. Mesmo tendo esses direitos, ele se reserva o direito de ser livre para abrir mão. Está lá em 1 Coríntios 9,15. Ninguém vai colocar aí uma corda no pescoço de Paulo e dizer: não, tu tens que casar. Não, eu caso se eu quiser, eu trabalho se eu quiser. Tanto que você vai ver no decorrer dos capítulos que Paulo tinha uma profissão, mesmo. Paulo não era um Zé Ninguém na história lá, não. Ele fazia tendas. E ele fazia isso para não ficar pesado para os irmãos. E muitas das vezes, já andei por muitos lugares por aí, que o culto acaba, todo mundo vai embora e o pastor fica na igreja. Por quê? Porque ninguém dá uma carona para o pastor, ninguém leva ele na casa dele. Ele tem que muitas das vezes ir até a pé para a casa dele, ou então esperar um Uber para levar ele para casa. Todo mundo vai embora. Nem fecham a igreja e nem perguntam como é que está o pastor. Já citei em lições passadas que acaba o culto, aí todo mundo vai para suas lanchonetes, todo mundo vai se divertir, o pastor fica lá. Eu não estou dizendo isso, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele não está escrevendo isso para que se faça com ele. Ninguém está dizendo aqui que você tem obrigação de sustentar o pastor, não, você tem que ter livre e espontânea vontade. É o que ele está falando aqui a respeito da sua liberdade. Então, através dessa liberdade, ele escolheu viver o seu ministério para servir a Deus. Ele abre mão dos seus direitos pessoais, ainda que legítimo, ainda que fosse direito dele, em benefício do próprio. Acima de qualquer direito pessoal está o de levar pessoas à salvação. Então Paulo transforma os seus direitos legais em benefício alheio para a sua salvação. Infelizmente, existem muitos líderes de muitas denominações, muitas igrejas, que não vamos citar por questões de ética, que vivem em função daquilo que vem. Qual é o retorno que vai ter aqui para mim? Ele transforma o seu ministério em profissão. Esse aí já vai estar recebendo a sua recompensa aqui. Quando ele chegar lá no céu, ele vai querer coroa de glória, pedra preciosa, galardão, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais. Não vai ter direito, porque ele já recebeu tudo aqui. Quer um exemplo? O rico e o Lázaro.
quando o rico viu que o negócio estava pegando, que ele exigiu lá que Abraão liberasse Lázaro, que molhasse o dedo e refrescasse a língua, Abraão disse: olha, na vida você recebeu o que era seu e ele recebeu o que era dele. Então depois da morte, você está recebendo o que é de direito seu e ele está recebendo o que é de direito dele. Há muitas pessoas que não querem servir a Deus, não querem obedecer a palavra e querem se desfrutar do direito de exigir algo de Deus. E Paulo está questionando isso. Então, se esses que estão questionando não se enquadram nesses requisitos, então eles não têm nem o direito de exigir algo de Paulo, que é um exemplo que a lição está nos apresentando. No ponto número 2 da nossa lição, que é do versículo 5 até o versículo 12, ele fala de 3 pontos que alcançam o seu direito, que é casamento, sustento e a lei. No casamento, o versículo 5 ele diz: e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então, olha só, Paulo está mencionando que esses, por exemplo, Pedro, que é o próprio Cefas, que a Bíblia menciona, era um homem casado, tinha sua família. A Igreja Católica, ela colocou Pedro como o Papa, ou o fundador da Igreja Católica, ou o apóstolo da Igreja Católica. Mas veja que Pedro era casado, ele tinha sua esposa. Ou houve mudança na lei? Jesus foi lá e curou a sogra dele, que estava ardendo em febre. E está aqui outros missionários e apóstolos que eram casados e tinham suas esposas que o acompanhavam na sua vida missionária. Aí Paulo pergunta aqui: será que só eu e Barnabé que não podemos fazer isso? Não temos o mesmo direito que eles? Então Paulo menciona o direito de casar e levar consigo uma esposa crente. Porque se for para casar com uma mulher que não é crente, que vai dar trabalho no seu ministério, então é melhor ficar solteiro, vai carregar uma mala de problema, podendo prover a ela a proteção e o sustento. Era costume da época casais cristãos viajarem juntos para pregar o evangelho. Eu conheci algumas pessoas que eram envolvidas na obra, mas a esposa não era. Aí o obreiro estava lá fazendo a obra de Deus, ela queria saber era de estar na praia, no garapé, batendo foto. Então como é que um obreiro comprometido com a obra de Deus, com o reino de Deus, com a pregação do evangelho, vai ter como companhia uma pessoa que não tem o mesmo compromisso? Nós já falamos aqui em lições a respeito disso, sobre o jugo desigual. E isso tem que ser tratado antes de tomar a decisão de se casar, né? Se você tem convicção do seu chamado, ore a Deus, e se quiser escolher, escolha alguém que também esteja no seu mesmo nível, na sua mesma visão, para fazer a obra de Deus. Então Paulo apresenta esse argumento. A respeito do sustento, no versículo 7, Paulo diz: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Olha só, Paulo, ele utiliza 3 profissões seculares, né? E ele está questionando isso, dizendo aqui: quem é que vai à guerra à sua própria custa? Qual é o soldado que vai à guerra sem armamento, sem munição, sem uniforme, sem suprimentos? Então, quando se instaura uma guerra, aquele que instaurou a guerra tem que dar condições para que o soldado vá à guerra, que vá batalhar. Então, muitas das vezes, se coloca um pastor, um líder à frente de uma missão, mas não dá condições para ele. Aí depois ficam questionando que a obra não deu certo, porque não era visão de Deus, não era chamado de Deus. Não, tem que ter a condição. Isso aqui é um alerta para mim e para você. Não vá fazer a obra de Deus sem condições, para que você mesmo não venha depois ser alvo de crítica. Veja aqui Paulo, com toda a estrutura, quem sabe vendendo tendas, e ainda mantendo a obra, ainda estava sendo alvo de crítica. Imagina eu sair da minha casa, deixar o meu trabalho para fazer a obra de Deus e não ter R$1 no bolso para sequer manter essa obra. Aí a obra vai falir, vai fechar e vão dizer que a culpa foi minha. Então Paulo está falando aqui o soldado, o agricultor e o pastor de gado. E aqui nessa pergunta ele coloca: qual é o soldado que vai à guerra à sua própria custa? Quem é o agricultor que após a colheita da lavoura não pode comer nem da colheita daquilo que ele plantou e colheu? Quem é que planta aí uma árvore frutífera e não pode nem sequer pegar um fruto para comer? Não tem esse direito, né? Então Paulo está questionando aqui. E por que eu, que fundei essa igreja, ganhei esses irmãos para Jesus,
não posso desfrutar aqui dessa igreja, eu tenho que ser questionado por isso, né? Então Paulo está fazendo uma colocação. E ele diz: qual é o pastor que, após cuidar do rebanho, tem que ir lá no mercado comprar um litro de leite? Aí vão dizer: mas tu não tens lá uma criação de gado, de ovelhas? Tu não tem lá uma árvore? Por que tu vem comprar fruta no supermercado se tu tem uma árvore no quintal da tua casa? Então Paulo está fazendo os questionamentos dos seus direitos legais. E do versículo 9 ao versículo 10, ele fala sobre a lei. E ele utiliza um texto do Antigo Testamento. Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Então, olha só, o que é mais importante? O gado ou nós? O que é mais importante, o animal ou a igreja? Ou os irmãos? Então ele faz uma colocação. Então Paulo se refere à escritura de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, para lembrar que esses direitos estão fundamentados na lei. Ou seja, não era Paulo que estava criando leis, né? Quando a gente na igreja vai abordar esse assunto, existe as doutrinas da igreja, que é baseadas na Bíblia. Existem os dogmas e os costumes humanos, que podem ser alterados. Nós podemos muito bem criar dogmas aqui, como a igreja no passado, muitos sofreram isso, essas consequências. Entrava um casal na igreja, era homem para um lado, mulher para outro. As pessoas não podiam entrar de bermuda, não podiam entrar de chapéu, não podiam fazer isso. Eram dogmas, e nada disso aí era doutrina. Então os dogmas passam, os dogmas eles podem ser mudados, mas a doutrina ela é permanente. A doutrina ela é bíblica, e o que nós estamos tratando aqui é doutrina. E olha só que Paulo estava naquela época tratando de uma doutrina que já se falava no Antigo Testamento, no tempo de Moisés. Então, se os apóstolos passaram pela cidade e têm direitos referentes a essa colheita, Paulo ainda mais. Olha, imagina que eles estavam questionando que Paulo não poderia desfrutar dos benefícios da igreja, mas as pessoas que nem eram de lá, que nem fundaram, não pagaram nem o preço por ela, tinham direito. Então é justo pessoas que nunca deram um sustento para a igreja desfrutar, e o pastor que está aqui pagando o preço não tem direito de desfrutar? É o que Paulo está questionando. Então, se esses que passam por aí têm direito à hospedagem, têm direito a um carro para andar pela cidade toda, tem até um guia turístico para levar nos melhores lugares, e o pastor não pode? Paulo está questionando isso. Então vocês estão me indagando com uma coisa que é de direito meu? Por lei, está aqui Deuteronômio 25:4. Até os animais Deus cuidava e impediu que se atasse a boca do boi enquanto trabalhava. Olha aí, se nem o boi que está ali puxando o arado, fazendo todo esforço num sol escaldante, se Deus está dizendo para não atar nada na boca dele enquanto ele trabalha, por que o pastor tem que trabalhar com cabresto aqui? Às vezes o pastor quer fazer um trabalho, aí tem aquele grupo de irmãos que chega: não, pastor, olha, eu acho que não deve fazer isso aí, não, pastor, eu acho que não pode ser isso, não, olha, evangelizar aqui, onde está passando muita gente, pode dar problema. Por quê? Por que tem que atar um cabresto no pastor como se fosse um cavalo? Tem que estar freando, tem que estar puxando ele. Não, Paulo está dizendo: eu sou livre para isso, está aqui, eu estou baseado na lei, né? Então Paulo demonstra que não é somente com os animais que Deus está preocupado, mas com o obreiro que trabalha na obra, para que ele viva dignamente, meu irmão. Então é importante que o obreiro, o pastor que está à frente do trabalho, ele precisa desfrutar disso, meu irmão. E nós somos o meio. Nós somos o meio, porque se nós temos uma vida abençoada, se você tem uma vida abençoada, é porque existe um pastor orando por você. Existe um líder que está orando por você. Essa igreja todos os dias, hoje é o último dia, é o 100º dia da vigília, da oração da meia-noite. Você precisa estar lá. Acesse a página da igreja, ore com seu pastor, ore com a sua pastora, ore com a igreja, porque incansavelmente essa igreja está orando por você. Você pode dizer amém por isso? Porque você está dormindo, eu estou dormindo, mas tem pessoas orando por você, e não só por você e por essa igreja, mas pelo mundo inteiro, porque Deus tem feito. Olha, parece que eu estou vendo que hoje, nessa última vigília, nós vamos ter testemunho, pessoas dizendo o que Deus fez. Deus abençoou muito a minha vida. Nessa crise de pandemia, Deus abençoou muito a minha vida, e abençoou a vida de muita gente. Com você não vai ser diferente.
Amém? Então nós precisamos estar aqui para dar suporte, porque é aqui que está plantado, olha. É aqui que você vai colher, é aqui que você vem beber, é aqui que você vem comer, é aqui que você vem buscar o sustento para a sua vida, assim como foi lá na igreja de Corinto que Paulo apresentou. No ponto número 3 da nossa lição, onde fala sobre a renúncia, Paulo fala sobre a liberdade para renunciar para pregar a todos, e ele fala sobre o prêmio da sua vocação. No versículo 12 ele diz: entretanto, não usamos desse direito, né? Ele não desfruta desse direito, antes suportamos tudo. Olha, aquilo que eu falei aqui no início, muitas das vezes o seu pastor aí, o seu líder, a irmã que está na frente da missão que você faz parte, ela está suportando calada. Eu já passei por problemas muito difíceis, que só Deus sabia como estava o meu interior, mas eu tinha que dizer aqui que Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai transformar, Deus vai abrir a janela do céu, Deus vai fazer isso, te alegra, sorria. Mas Deus sabia. Então eu sempre costumo dizer que existem pessoas, e quem sabe você que nos assiste aí, seja uma dessas pessoas que só são felizes dentro da igreja. Quando acaba o culto, você vai para a sua casa, você vai para o seu mundo, onde ninguém lhe compreende, onde ninguém lhe atende. Aí você fica ali com saudade, logo que chega aquele dia que você volte para a casa de Deus, porque aqui você tem irmãos que lhe abraçam, aqui você tem irmãos que lhe dão palavras, que lhe incentivam a continuar, a não desistir. Então Paulo está dizendo: entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Você já pensou você ir para uma igreja? Você está cheio de problema, de dificuldade, você chega na igreja e o pastor diz assim: olha, irmãos, eu só vim para o culto hoje mesmo, porque sinceramente eu não podia deixar de fazer o culto, mas só Deus sabe como está a minha vida. Eu estive em uma igreja assistindo um culto, onde um pastor de fora estava pregando, e ele pregando ali uma palavra boa, abençoada, e de repente tocou o telefone dele. Quando tocou o telefone, ele pediu licença para os irmãos: irmão, só um minuto que eu preciso atender aqui uma ligação. Quando ele pegou o celular, que ele atendeu a ligação, ele começou a chorar. Aí parece que o fogo acendeu mais, né? Ele começou a pregar com mais autenticidade. E ele disse assim: eu vou explicar o que aconteceu. Eu não vim a pregar aqui nesse culto, porque o meu filho está na UTI, está entre a vida e a morte. Mas a minha esposa disse: vá para o culto que eu vou ficar aqui orando. E quando eu estava aqui pregando, eu estava pregando para os irmãos, mas eu estava pensando no meu filho. E de repente agora chega a mensagem aqui, a minha esposa ligando que meu filho que estava em coma abriu os olhos e começou a reagir. Então muitas das vezes nós estamos aqui pregando, mas você não sabe como é que está o interior do seu pastor. Hoje é domingo, acaba o culto, você vai para a sua casa, faz o seu churrasco, come, mas e o pastor, será que tem? Então nós precisamos nos preocupar, e não vamos falar só do pastor, vamos falar dos irmãos. Você conhece os irmãos, sabe a luta. Algumas pessoas até lhe procuram, sabe? Dá uma ligada para ele: irmão, como é que está hoje aí? Está tudo bem? Não avisa nada, vai lá e faz uma surpresa, leva um frango assado, leva um litro de açaí, leva lá um alimento para ele. Você vai ser o motivo da alegria. Você vai fazer com que essas pessoas adentrem por essa porta de salvação, seja um motivo de felicidade para a vida de alguém. Então o apóstolo Paulo diz assim: olha, entretanto não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo. Então imagina você vir para a igreja e ouvir um pastor pregando, dirigindo o culto, dizendo: não, irmão, eu quero logo acabar o culto, porque o negócio, eu vou ver se eu arrumo alguma coisa por ali. Então, irmão, precisamos abrir os nossos olhos. Então olha só, os coríntios, eles se orgulhavam dos seus direitos. Não, olha, depois que eu entrei nessa igreja, não, eu tenho um carro novo, eu tenho um apartamento, tenho uma chácara, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, tá uma bênção de Deus. Paulo se orgulhava de ter abdicado dos seus direitos. Não, olha, eu sou feliz, porque eu abri mão disso para servir a Deus. Paulo se orgulhava de ver um sorriso no rosto de um irmão. Paulo se orgulhava de ver uma pessoa entrar na igreja e aceitar a Jesus como Salvador. Paulo se orgulhava de ver alguém receber o batismo com o Espírito Santo. Paulo se orgulhava de alguém se levantar como profeta no meio da igreja. Paulo se orgulhava disso. E é exatamente pelo fato de Paulo haver aberto mão dos seus direitos que ele tem liberdade de pregar o evangelho plenamente. Não, ninguém vai criticar o que ele prega, porque o que ele prega é o que ele vive. E ele vive o que ele prega. Eu sempre digo isso. Pregar na igreja dos outros, onde ninguém me conhece, é muito fácil. Agora prega na tua igreja, onde as pessoas te conhecem.
Prega lá onde as pessoas sabem muitas coisas da sua vida. Vai lá. O apóstolo Paulo disse, não, eu posso pregar aqui a palavra com autoridade, porque o que eu prego é o que eu vivo. Então essa é a recompensa de Paulo. Já que o apóstolo prega sem cobrar e sem exigir os seus direitos como benefício espiritual dos seguidores de Cristo em Corinto, ele tem o direito e a liberdade de pregar o evangelho, e todos com toda a autoridade, até aos que criticam ajudar financeiramente os apóstolos. Olha só, então ele prega com tanta autoridade que até aqueles que criticam vão ajudar. Ele prega com tanta autoridade que até aqueles que se levantam contra ele, que até dizem que não vão ajudar, eles vão ajudar, porque o que está sendo pregado é a palavra. Nós já estudamos aqui na escola dominical que uma pregação sem a unção do Espírito Santo é barulho ensaiado, meu irmão. Pode gritar, pode pregar, pode citar todos os textos da Bíblia de cor e sorteado, que não vai surtir efeito nenhum. Mas quando se prega simples, uma palavra simples, mas cheia da unção do Espírito Santo de Deus, não precisa nem se falar muito. Eu conheci pastores cheios da unção de Deus, que eles nem pregavam, quando eles abriam a boca, eles começavam a rir. Na unção de Deus, a igreja sentia a presença de Deus. Quando eles saudavam a igreja com a paz do Senhor, a igreja já sentia, porque ele não precisava falar muito não. Ele só precisava se colocar ali na frente e dizer, Senhor, a igreja é tua, esse lugar é teu, esse louvor é teu, essa adoração é tua, tudo aqui é para ti. Era isso que o apóstolo Paulo, então ele não tinha preocupação nenhuma de pregar e ser alvo. Olha, esse aí que está pregando aí, não, eu conheço ele, rapaz. Não, esse daí, não, eu conheço ele lá no trabalho, eu sei como é que ele é. Mas quando ele prega na unção de Deus, não, esse aí não, olha, o pastor, ele pode até abrir mão da sua vida profissional, mas olha, quando ele prega aí, meu irmão, a palavra de Deus vem com muita autoridade. Eu sinceramente eu não ia nem ofertar, mas eu vou logo dar aqui a minha oferta, porque eu sei que essa obra é de Deus, né? Então o apóstolo Paulo, ele ressalta isso. Aí ele entra agora com o nosso textuário, né? Renunciar para pregar a todos. Ele diz, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Então esse contexto aqui de fazer tudo para com todos demonstra a disposição de Paulo em abrir mão dos seus direitos pessoais. Então olha só, tem um irmão dando problema lá na igreja, não, peraí, eu vou descer no nível dele, eu vou trazer ele para cá. Os fracos que Paulo se referia aqui eram os irmãos novos na fé, precisavam de força, então ele tinha que estar junto deles. Ele não podia tirar a razão dos fracos para dar para os fortes, né? Irmão que já está há muito tempo na igreja, que ele se acha até dono da igreja, né? Ele já chega, pastor, abaixa mais esse som aí que está muito alto. Esse rapaz está falando muito, já se acham dono da igreja, eles querem já mandar. Então esses aí são os fortes. Eu vou tratar aqui com os fracos. Então olha só, caso contrário, Paulo poderia simplesmente defender o direito dos cristãos fortes, né, de comer a carne oferecida a ídolos e argumentar em favor deles. Aí Paulo faz uma colocação de crentes fortes que já tinham conhecimento da palavra, já tinham a sua consciência tranquila, já sabiam administrar, mas os fracos não. Os novos convertidos chegam na igreja, eles não sabem muita coisa, eles precisam de orientação, e somos nós, né? A Bíblia diz isso, que as irmãs mais idosas devem ensinar as mais novas, os casados devem orientar os solteiros, né? Ajudar as viúvas e assim por diante. Então a igreja ela vai se fortalecendo, e Paulo está fazendo aqui uma comparação. Ele trata dos pontos de tensão. Olha só, era um ponto de tensão na igreja de Corinto, nas áreas que geravam conflito entre os fortes, que exigiam certos direitos, está falando aqui das pessoas que já têm bastante tempo sólido na igreja, que exigem os seus direitos, né? E os fracos aqui, coitado, né, tinham uma fé prejudicada, né, e dificultava a razão dessas exigências. Então nós podemos resumir essa afirmação da seguinte forma: para ganhar os pobres, ele estava disposto a viver como os pobres. Olha, toda sexta-feira aqui a igreja oferece um almoço para os moradores de rua. Não, eu não vou lá, galera, não vou, porque, sabe, eles estão, sei lá, eles vêm com um negócio, às vezes eles trazem um cachorro, eles trazem um gato, aí eles fazem um barulho. Não, eu não vou me meter lá, meu irmão. O melhor culto que tem aqui, até oferta eles dão. Glórias a Deus, canta o hino, traz até playback, coloca aí, canta. É só, se eu não quero vir, Deus traz o mendigo lá e vem e canta. Ele oferta, ele faz a obra de Deus, mas o evangelho é pregado. Que os fortes ficam para lá e deixam os fracos aqui, que os ricos fiquem para lá e os pobres ficam aqui. Eu vou me fazer de pobre para ganhar os pobres. Agora, não é isolar esse texto sem o contexto
Aí, irmão, não, olha, eu fui lá, né? Nós tivemos aquela live aqui, né? Não, eu vou lá, eu vou sentar lá na mesa do bar lá, eu vou me fazer para... Não vai ganhar nada, meu irmão. Tu vai ser ganho por eles. Não, pastor, eu estou namorando uma moça aí, sabe? Ela não é crente, mas ela é bonitona, sabe como é, da academia, tá malhada, inteligente. Eu vou ganhar ela para Jesus. Não, você vai ganhar primeiro para você. Aí depois você vai tentar ganhar para Jesus e vai acabar não ganhando quando vê tá lá no meio, já foi levado. Então é preciso atentar. Então não é isolar o texto, tá? Então, para ganhar aqueles cuja tradição étnica é diferente da minha, estou disposto a mudar minhas preferências. A Bíblia diz até que Paulo entrou numa certa cidade e viu diversos altares. Quem sabe podia ser: Paulo, o que tu está fazendo aí, cara? Olha aí, rapaz, esse aqui é o Deus da Diana, esse aqui é o Deus não sei do que, esse é o Deus não sei do que. Aí Paulo disse: não, peraí, rapaz, eu vou me fazer aqui. Aí Paulo chegou lá e disse assim: olha, eu achei muito bonito todos esses altares. Olha esse aqui, rapaz, isso aqui do que é isso aqui da deusa do amor. Olha, isso aqui é muito bonito. Olha, isso aqui é da riqueza. Olha, isso aqui mas teve um aqui que me chamou a atenção: ao Deus desconhecido. Irmão, Paulo pegou isso aí e fez uma pregação. Aí levaram Paulo para pregar no meio das autoridades. Olha só, Paulo foi pregar no meio das autoridades. Por quê? Porque Paulo estava convicto lá do seu chamado. Quando Jesus chamou Ananias, disse: vai, porque ele é para mim um instrumento que vai levar o meu nome às autoridades. Olha, meu nome às autoridades. Olha aí. Então Deus te deu um emprego abençoado, é para te evangelizar as pessoas no teu emprego. Deus te deu uma posição na política, é para você ganhar pessoas para Jesus, né? Então olha só, para ganhar aqueles que têm menos liberdade que eu, estou disposto a abrir mão da minha liberdade cristã. Então Paulo abriu mão. E aqui ele entra sobre o prêmio da renúncia. O versículo 25, ele diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Ele coloca aqui alguns exemplos dos jogos que havia naquela época, que as pessoas se esforçavam, treinavam, se dedicavam para receber uma coroa de folha. Olha só, que naquele momento de glória era colocada uma coroa de folha na cabeça do vencedor. Ele saía todo posudo. Quando ele, antes de chegar na casa dele, estava tudo murcho. Aí ele faz aqui uma colocação: é óbvio que o atleta completar a receber o seu prêmio, ele deve ser igualmente óbvio que cabe aos cristãos concentrarem em alcançar o seu objetivo de se tornarem semelhantes a Cristo. Então, se um atleta, para receber uma coroa, um prêmio corruptível, que se acaba, que o ladrão rouba, que a traça corrói, ele se esforça, ele se dedica, por que que nós, como cristãos, não podemos nos esforçar também para receber a nossa coroa, que é incorruptível, que o ladrão não vai roubar, que a traça não vai corroer, né? Não vai enferrujar, não vai se perder. Então logo, os cristãos devem estar mais que dispostos a abrir mão dos seus direitos para obter um prêmio que jamais desvanece. E aí eu quero concluir, quero convidar aqui a irmã Silmara para nós concluirmos essa lição cantando um hino, né? Um hino de número 26 da nossa harpa cristã, que vai falar exatamente na sua última estrofe que se é glorioso pensar nas grandezas dos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Então, meu irmão, tudo que nós fizermos para o reino da glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e pessoas sejam salvas, tudo que nós fizermos terá uma recompensa. E a nossa aplicação pessoal diz que a vida cristã não é regida somente pelos direitos, mas pela renúncia deste em favor do Evangelho. Então, eu peço que você, nesse domingo, também renuncie os seus direitos pessoais para abençoar a vida de alguém.